E aí, meus lindos, tudo beleza com vocês? Galerinha, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar um pouco sobre natureza e arte, ok? A gente tem um distanciamento muito grande entre as obras de vanguarda e o grande público, que acaba não compreendendo muito bem o que as obras de vanguarda elas têm a oferecer. A massa ela tem carência da experiência estética, mas a mais tradição europeia, tá? A gente precisa ter uma ideia geral do que aquela obra quer representar para a gente poder entender. E isso vai dos conceitos históricos, filosóficos e de tudo que a gente tem a respeito da arte, tudo que cerca o artista naquele momento que ele está expressando a sua arte. Que a gente tem uma obra de Marcel Duchamp e de Brancusi, tá? Que são obras que na maioria das vezes não são compreendidas da forma correta. Aqui a gente tem uma escultura de duas pessoas num momento de troca de carinho, enquanto aqui a gente vê que tem uma certa representação de literatura, de leitura, mas ao mesmo tempo tem uma certa bagunça, tem uma certa desordem na posição dos objetos representados. Então, tudo isso que a gente vai analisar tem a ver com o local que esse artista está, com a história que ele estudou, com os efeitos de época e de tudo em torno disso. A carência de educação estética não é o único problema. Para entender as obras de vanguarda, é preciso conhecer as informações históricas e teóricas que lhe garantem um significado. Por exemplo, se a gente olha isso aqui, pessoal, a gente pensa no máximo num videogame de 1980, 1990 ali, que a gente tinha um Super Nintendo, alguma coisa assim e tal. Só que essa obra ela pode ter uma representatividade muito maior, depende do que o Boogie-Woogie de Mondrian queria dizer, tá? Aqui a gente pode pensar, por exemplo, em uma casa com vários móveis em locais diferentes, ou de uma cidade onde você está vendo por cima prédios, casas, espaços vazios. Dependem as informações históricas e teóricas para garantir o significado dessa obra. Aqui a gente tem uma obra de Giotto, por exemplo. Para a gente entender melhor essa obra, quanto mais perto da nossa experiência estiver, melhor a gente vai conseguir compreender. Antes, a pintura estava integrada à massa, ou seja, o que as pessoas queriam ver, o que a multidão queria ver, o que a multidão estava interessada. Isso aconteceu, por exemplo, na Idade Média, onde a gente tinha um interesse muito maior por religião. Já com o declínio do feudalismo e o surgimento da burguesia, a pintura ela não fala mais ao conjunto da sociedade. Aqui a gente já tem um elitismo nessa história aqui, tá? A arte ela serviu à burguesia até que surgissem os meios mais eficazes de comunicação e informação, como rádio, TV e cinema. Então essas pinturas, pessoal, elas estavam ligadas à servidão da burguesia, porque a gente precisava de um certo tipo de comunicação, tá? E a pintura, ela se afasta do público na ideia de arte pela arte e ela deixa de idealizar a classe dominante. Do espiritual na arte, o Kandinsky ele se opõe à sociedade burguesa e às suas ambições materiais. Ele se refugia na teosofia. O artista ele se opõe ao mundo. Então, se o mundo está indo numa direção, o Kandinsky ele estava numa condição totalmente diferente. Ele queria ser um opositor ao sistema que estava integrado na época que ele viveu. Enquanto na pintura e escultura a tendência ela é subjetivista, na arquitetura e o desenho industrial o caminho é da objetividade. Os teóricos da arquitetura e do design eles defendem o artesanato e o trabalho manual. Não quero a arte só para alguns, assim como não quero a educação só para alguns. Aqui foi uma frase muito linda de Morris. Mas aí acaba surgindo alguns impasses. Os preços desses produtos ele é muito alto, pessoal, do que o que a indústria oferece. E aí acaba sendo acessível só à elite. E aí os discípulos de Morris falam que é inútil lutar contra a máquina. O que acontece, pessoal? Se você vai numa cidadezinha turística, vamos pegar um exemplo de Pirinópolis. Se você vai comprar naquelas lojinhas de artesanato, que é tudo feito de forma manual pelos moradores locais, você vai ver que é muito caro.
acaba sendo inacessível dependendo da sua condição financeira. Isso é muito ruim, porque a gente quer incentivar essas pessoas, mas em contrapartida tem a questão da gente conseguir incentivar. Isso é uma coisa que acaba sendo um pouco complexo, tá? Porque muitas das vezes é melhor a gente ir numa lojinha que não é de artesanato e comprar várias lembrancinhas lá pra gente trazer pra casa, do que a gente passar numa loja de artesanato e dar, sei lá, R$50 num copinho de barro, entendeu? E aí, pessoal, conforme isso vai acontecendo, vai se abrindo caminho para uma estética nova que fundamente nas possibilidades da indústria. Funcionalismo significa que ele é belo e útil, ou seja, esses dois conceitos eles se coincidem. Concepção de beleza é racional e o funcionalismo substitui o decorativismo romântico de Ruskin, tá? Essa cadeira e essa cadeira, elas têm a mesma função. Ela vai decorar e vai servir de assento. Só que essa daqui ela é cara pra caramba. E essa daqui ela já é mais acessível. Então essa cadeira aqui ela tá servindo para o propósito funcional. Porque ela é bonita, tem um design interessante. Ela é funcional, ela é útil. Então ela acaba substituindo essa daqui pelo preço, tá? O Walter Gropius, ele critica o ensino das escolas de belas artes, lá na noção de gênio, e funda em 1919 a Bauhaus, que pretende formar um artista para a indústria. Ou seja, o cara ele precisa trabalhar, ele precisa sobreviver, então ele não pode trabalhar só com a concepção dele de mundo. Ele precisa ter a ideia de que ele precisa vender também. E a gente tem algumas diferenças, por exemplo, da obra de Kandinsky para a obra de Klimt. Surge, em contrapartida, a teoria estética idealista. A realidade ela é projeção da consciência, a arte ela reflete esse outro mundo. Então, pessoal, se a gente coloca tudo isso na forma de indústria, vai perder um pouco dessa ideia de consciência, dessa teoria estética. A arte ela vai parar de refletir o mundo para refletir aquilo que a indústria quer que ela reflita. Então, é um dos impasses. A arte abstrata, o surrealismo e o dadaísmo, eles são entendidos como justificativa para a impossibilidade de combater o real, quando na verdade são a expressão da crise idealista. Os estetas, eles não compreendem essa crise e não percebem que se o conteúdo das obras é irredutível à lógica por não ter tanta importância quanto a forma. O que importa não é o que se diz, mas como se diz. Aqui a gente tem o Pollock jogando tinta pra caramba, que a gente não sabe olhar e identificar e falar assim, não, esse aqui tem um traço geométrico, não, isso daqui representa uma árvore, não. Ele não pintava tentando representar a realidade. Era questão de sentimento. Não estava importando o que ele queria fazer, mas como que ele estava fazendo, entendeu? Então ele tem todas essas características de espalhar formas. Ele era um cara também meio radical, meio contra o sistema e tudo. E para Suzanne Langer, a obra expressa tensões e ritmos subjetivos. A própria natureza da arte de massa faz escapar ao controle da crítica. Ela prescinde da crítica, ou seja, a gente precisa da crítica para poder fazer a arte. Diferente da arte do povo, a arte popular, que também realizava à margem de qualquer juízo crítico, que era produto espontâneo da natureza pré-industrial. Ou seja, independente de onde essa arte se encontra, ela tem uma ideia interessante. Ela tem uma ideia que ela compactua com tudo aquilo que a gente imagina de arte. Seja uma arte elitista, seja uma arte do povo. A arte de massa ela é fruto do autodesenvolvimento tecnológico e abrange todas as áreas sociais, acabando por envolver mesmo as cultas e eruditas. Aqui a gente tem uma questão do solo penetrável, que isso aqui já vai um pouco para engenharia e para arquitetura. E aqui a gente tem uma imagem que se chama No Carro, de Lichtenstein. Então, se a gente for parar para pensar, caminhamos então para uma arte à revelia do juízo crítico fundada na existência comercial?
Não se pode responder essa pergunta. A própria arte erudita, sob a pressão da sociedade de massa, se aproxima dessa cultura. Os processos de divulgação e informação levantam os níveis das artes de massa, amplia sua influência conforme se integra aos problemas coletivos. Ou seja, pessoal, não dá pra gente saber para onde a arte vai caminhar, porque a arte ela não tem uma ideia central que a gente possa chamar de juízo, de que ela tem um caminho de começo e de fim. Ela é um processo mutável que acontece de acordo com o que a sociedade propõe, e aí a partir disso é que a gente vai saber a ideia comercial dessa arte. A arte de massa, pessoal, ela é mercadoria. Não significa que ela é o fim da arte, mas sim uma nova condição que a arte passou a enfrentar com o surgimento da burguesia e o fim da arte aristocrática e impositiva do passado. O capitalismo ele não é um monstro, tá, pessoal? Ele engrenou diversas mudanças. A arte de massa é uma consequência dela e a sua comercialização é necessária. Nós precisamos de arte, nós precisamos consumir arte. E arte, pessoal, no modo geral, por exemplo, cinema, por exemplo, teatro, por exemplo, circo, músicas, e tudo isso é uma forma de arte, mas são artes comercializadas. Isso não significa que é ruim, significa só que passou por uma adaptação para poder atender tudo aquilo, todas as nossas necessidades artísticas. A gente também tem uma tendência a idealizar as condições de trabalho dos artistas do passado, mas essa arte também sofreu limitações. Por exemplo, na Idade Média, a arte popular ela era imposta. A transformação da arte em mercadoria ela gerou uma massa esquemática, mas nem toda a arte de massa é negativa. A sua própria condição de mercadoria gerou outras formas de arte. Um dos exemplos muito grandes é o cinema. A linguagem do cinema ela absorve recursos criados por outras formas de arte. Se a gente pega os filmes da Marvel, por exemplo, nós temos que eles são baseados em HQ, tá? Tem a linguagem gráfica. A arte de massa de qualidade não é um intercâmbio de todas numa só, mas um intercâmbio entre diferentes linguagens, ok? E para a gente finalizar, a linguagem de arte de massa indaga pelo homem, não enquanto ser metafísico, mas enquanto ser social em sua realidade concreta. A complexidade da existência não advém de um ser insondável, mas do caráter dialético do real. Ou seja, nós temos uma arte política. Temos o exemplo da Frida Kahlo, tá? O marxismo ele dará saúde aos enfermos. Então aqui tem toda a interpretação de quem a Frida Kahlo foi, do que ela representou, do que o marxismo representa, da questão da saúde, da questão de tudo. Então, são interpretações gráficas daquilo que aconteceu, ok? Galerinha, espero ter ajudado vocês, tá? Um beijão no coração e até o próximo vídeo.